Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, a igreja hoje, sábado, celebra a memória do Imaculado Coração de Maria. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é bem conhecido, tirado de São Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 51. E nesse evangelho nós podemos ver Jesus aos 12 anos já revelando, fazendo aparecer alguns flashes daquilo que é a economia da salvação, ou seja, o projeto, o plano da salvação. E como o Imaculado Coração de Maria está inserido nesse projeto. Nós vamos percebendo ao longo do evangelho a partir da leitura. Veja, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Primeira lição aqui, nós já podemos perceber que o Imaculado Coração de Maria é uma mulher de oração, é uma mulher do templo, é uma mulher que vai ao templo para orar. E nesse costume de ir ao templo, de festejar as solenidades, as festas judaicas, ela acaba que Jesus fica no templo sem que Maria e São José percebessem. E pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Então veja, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Então Jesus era alguém que estava ansioso para aprender sobre as coisas do seu Pai, sobre as coisas de Deus. E no templo ele recebe a primeira, podemos dizer assim, a primeira revelação daquilo que é necessário para cumprir a sua missão redentora. Inclusive, ele, ao receber essa revelação, ele também revela isso para a Santíssima Virgem Maria a respeito da paternidade de Deus sobre Jesus. Então, veja o versículo 47. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Então, Nossa Senhora dá uma certa repreensão ao menino Jesus, que os deixou preocupados por ter ficado. Então, ele ficou propositalmente no templo, para aprender com os mestres no templo. E Nossa Senhora chama a atenção de Jesus, o repreende. E aí ele faz uma revelação para Nossa Senhora que provavelmente, aqui é uma conjectura, não vamos levar ao pé da letra, não é revelação, não é coisa inspirada, não é que eu esteja ensinando heresia, mas uma conjectura, uma hipótese aqui, um pensamento meu. Ele vai dizer... Talvez Nossa Senhora nunca tenha falado para Jesus da paternidade divina para ele, esperando que, com certeza, algo desse gênero acontecesse, mas não assim. Então, no versículo 49, Jesus responde: Por que me procuravas? Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam. Eles quem? José e Maria. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Ou seja, a Santíssima Virgem Maria sabia que ela era a mãe de Jesus, mas que José era o seu pai adotivo e que o seu verdadeiro pai era Deus, ali na pessoa do Espírito Santo, que veio com sua sombra e encobriu Maria. E o anjo havia dito a ela: o que vai nascer de ti, o ente que vai nascer de ti, será chamado Santo, e é filho de Deus. É filho do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Então a Santíssima Virgem Maria sabia dessa revelação feita pelo anjo, mas aqui, por ela estranhar a fala de Jesus e não compreender por que ele falara aquilo, sem que ela tivesse, ou José tivesse dito a Jesus algo sobre a paternidade divina que ele tinha, aí vai dizer que não sabias que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreendendo as palavras que lhes dissera, Jesus desceu então
Eles, porém, não compreendendo as palavras que lhes dissera, Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas palavras. Então, o coração de Maria, quando a igreja vem dizer que celebra o coração de Maria, a igreja está dizendo que celebra a própria Santíssima Virgem Maria e tudo aquilo que ela meditava em seu coração. Por exemplo, celebra também não somente aquilo que ela guardou no seu coração, mas também as dores de Maria. Uma espada de dor transpassará o teu peito. As dores de Maria também são celebradas nesse dia do Imaculado Coração de Maria. O Imaculado Coração de Maria é terno. O Imaculado Coração de Maria é humilde. O Imaculado Coração de Maria é santo. Já está dizendo imaculado. O Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria é obediente. O Imaculado Coração de Maria é dócil. E essa docilidade, ela quer nos ensinar, ela nos ensina. É por isso que a Igreja Católica, ela celebra Maria constantemente, em vários momentos do ano. Ela celebra os 4 dogmas marianos, a sua Imaculada Conceição, a sua maternidade divina, a sua virgindade perpétua e a sua assunção aos céus. A igreja celebra a Santíssima Virgem Maria porque ela é modelo da igreja. Ela é uma imagem perfeita da igreja, a esposa fiel, a esposa imaculada, a esposa assunta aos céus para viver eternamente com o seu Senhor. A igreja celebra a Santíssima Virgem Maria porque ela é modelo de simplicidade e humildade. A igreja celebra a Santíssima Virgem Maria porque lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, vai dizer o Senhor Deus a Satanás: eis que eu porei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela, a descendência da mulher, te esmagará a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Aqui é a morte de Cristo sendo pré-anunciada na cruz. Esse ferir o calcanhar da descendência da mulher é a morte de Cristo na cruz. Porém, Jesus esmaga a sua cabeça na morte de cruz. Então a humanidade de Cristo foi ferida. Quando eu digo foi ferida, não foi maculada, não foi profanada. Eu digo que foi ferido. Jesus morreu. O apóstolo São Pedro vai dizer na sua carta, morto na carne, vivificado no espírito. Então ele foi morto na carne. Então o Filho de Deus morre na cruz. Não é o Filho de Maria só que morre na cruz, é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo encarnado morre no alto da cruz. Morre como? Na carne. Morto na carne, vivificado no Espírito. E por que vivificado no Espírito? Porque quando Jesus morre na carne, o Logos, o Verbo eterno, não se separa da sua humanidade e nem da sua alma humana. Ele mantém-se unido até depois da morte. E aí nós podemos contemplar a Santíssima Virgem Maria, porque nela se revela o grande projeto da redenção, o grande projeto da salvação, ali pré-anunciado no prólogo Evangelho. Gênesis 3, versículo 15. E quem rejeita Maria? Por que as pessoas rejeitam Maria? E como identificar aqueles que rejeitam Maria? Nós os identificamos como hereges. Nós os identificamos como aqueles que são os repróbagos. Diz assim, o sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege, um cismático, um réprobo de um predestinado é que o herege e o réprobo ostenta desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem Maria e buscam, por suas palavras e exemplos, abertamente ou às escondidas, às vezes sob belos pretextos, diminuir e amesquinhar o culto e o amor a Maria. Não foi nestes que Deus Pai disse a Maria que fizesse sua morada, pois são filhos de Esaú. Esaú é a figura dos hereges. Jacó é a figura dos eleitos. E aí nós podemos ver que todo herege, todo cismático, todo réprobo, de alguma forma despreza Maria, calunia Maria, de alguma forma buscam com suas palavras
abertamente ou escondida, às vezes sobre o pretexto, sobre belos pretextos, diminuir e amesquinhar o culto à Santíssima Virgem Maria. Por isso, meus amados irmãos católicos, nós precisamos e devemos divulgar as glórias de Maria, porque ela é toda santa, porque ela foi imaculada, porque ela foi assunta aos céus, porque ela é a mãe de Deus, porque ela é a sempre virgem, porque ela é rainha dos céus e da terra. Imaculado coração de Maria, rogai por nós e sede o nosso refúgio. Amém.